Olá, hoje eu vou falar sobre uma dúvida que eu recebo bastante, que é sobre quantas matérias estudar por dia. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer um conhecimento sobre os estilos de aprendizagem de Felder e Silverman, que inclusive foi um estudo que eu fiz para realizar meu TCC quando eu formei em engenharia de produção, onde ele estuda os estilos de aprendizagem das pessoas. E quando nós falamos sobre estilos de aprendizagem, nós temos 4 categorias. E hoje nós vamos falar sobre a categoria de entendimento, onde possui as duas classificações de sequencial e global. Vou fazer aqui uma leitura sobre o que categoriza cada um desses tipos de pessoas, para que você possa talvez associar qual que você possa pertencer mais. O aluno sequencial, ele gosta de aprender um passo a passo. Ele tem um entendimento do conteúdo de forma linear, gradual e lógica. Tem facilidade para explicar o seu raciocínio e resolver problemas. Possuem raciocínio linear, ou seja, etapas sequenciais, durante a solução de questões e se dão bem com problemas que progressivamente se tornam mais complexos. Normalmente entendem primeiro as pequenas partes para depois compreender o todo. Já os alunos globais, eles aprendem os conteúdos quase que aleatoriamente, de modo não linear. São holísticos, necessitam compreender o todo. A informação apresentada precisa ser relacionada com seus conhecimentos prévios e, ao compreender o todo, é capaz de resolver rapidamente problemas complexos, mas sentem dificuldades em explicar os passos de seu raciocínio. O primeiro ponto que eu já quero deixar bem claro, ninguém é 100% um e 0% outro. Você tem graus de tendência para um lado. Você pode ser mais sequencial, você pode ser mais global. Isso é uma situação que serve para qualquer um dos 4 cenários. Esse aqui é o cenário de entendimento, sequencial, global, e você tem mais outros 3 critérios. Então perceba que existem 2 categorias. O aluno sequencial, aquele que tem tendência para o lado sequencial, ele aprende por tópicos, por pequenas etapas. Então ele pode aprender um tópico hoje, um tópico amanhã, depois que naturalmente ele vai adicionando essa informação e conseguindo evoluir nos conteúdos. Aquele aluno que é global, ele tende a fazer sentido depois que ele aprende o geral de todo o conteúdo. Vou te dar um exemplo. É aquela pessoa que, quando ele assiste a introdução da aula de Idade Média e depois ele vai terminar a Idade Média daqui a 2 semanas, ele acaba não entendendo muito a primeira aula porque ele não viu o assunto como um todo. Mas depois que ele entende o assunto como um todo, ele consegue compreender todos os detalhes. Então, por exemplo, esse aluno global, ele tende a preferir por terminar uma linha de raciocínio de um conteúdo para ele poder fechar as chaves. Ele acaba não gostando muito de ver um começo do assunto hoje e ver o final do assunto daqui a 5 dias. Porque enquanto ele não vê todo o conteúdo, enquanto ele não tem aquela visão geral de todo o conteúdo, ele se sente meio que perdido. Por exemplo, o aluno que é global, ele acaba sendo um pouco mais afetado para aquela metodologia de estudo de cursinhos. Porque como os cursinhos eles montam um cronograma de acordo com a disponibilidade do professor e não para aquilo que é mais interessante para o aluno, então você acaba tendo 3, 4, 5, 6, 7 matérias ali de acordo com a disponibilidade que o professor tem. Não tem nada a ver com a questão de ser melhor aproveitado para você. E aí o aluno vê vários recortes de conteúdos durante o assunto, biologia 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, matemática 1, 2 e 3. Então ele vai vendo vários recortes e aí ele não tem nenhuma conexão completa, ele não vê nenhum assunto como um todo. Então esse é um primeiro ponto que é importante ressaltar. Se você é global, você vai acabar sendo um pouco mais afetado para isso. E aí chegamos na conclusão daquela pergunta inicial de quantas matérias estudar por dia e entendemos que isso vai muito mais da individualidade da pessoa do que uma forma mais ou menos eficiente para se estudar. A tendência é que quanto mais sequencial você for, não tem muito problema você estudar várias matérias. No entanto, se você tiver mais características de uma pessoa global, você vai querer preferir estudar menos matérias para poder você estudar um tópico por completo. Eu vou aprender aqui tudo de Idade Média. E aí você em 1, 2 dias já termina a Idade Média. Depois eu vou aprender esse conteúdo. E o máximo que você faz é ver 2 ou 3 matérias no dia. A única atenção extra que eu quero trazer para esse tema é quando você se depara com algum assunto que você tem bastante dificuldade. Vamos dizer que você tem muita dificuldade para física, por exemplo. Então, não é interessante você ficar estudando 3, 4 horas de uma única vez sobre esse assunto. Se você tem algum assunto ou alguma matéria, ou então apenas um pedaço daquela matéria que você possui dificuldade, é muito mais interessante você ficar estudando um pouco dela
várias vezes, um pouco dela todos os dias. É isso que é importante que você faça. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, em um determinado assunto de física, é muito melhor você estudar 1 hora durante 4 dias do que você pegar 4 horas de uma vez, porque como é uma matéria difícil, ela vai te desgastar mais do que as outras matérias. Então, você ficar sendo desgastado durante 4 horas, isso pode afetar o teu rendimento. E aí, ao invés de você render bastante durante as 4 horas, você vai começar a baixar o seu nível de rendimento, que poderia ser ajustado pelo fato de você pegar essa matéria difícil logo no começo do dia e depois pega ali por 1 hora, 2 horas e depois você pega as outras 2 horas para poder ver uma outra matéria, por exemplo. O outro ponto importante também sobre essa questão de estudar as matérias que você possui mais dificuldade, tente colocar essas matérias sempre no começo do dia, nas primeiras atividades, porque você está com mais energia, então você vai estar mais preparado para poder fazer essas atividades. Se você deixa essa matéria por último, a tendência é que você chegue cansado nela e você tenha mais chances de querer procrastinar. Ah, não, estou muito cansado hoje, essa matéria é chata, eu vou deixar para amanhã. Ou então, você até estude, mas já é uma matéria que você tem dificuldade, você ainda vai estudar cansado, isso pode tornar ainda mais difícil o teu processo de aprendizagem sobre aquele conteúdo. Então, se a matéria é difícil, joga para o começo. Se a matéria é mais fácil, vai jogando para o final, porque mesmo você cansado, você vai conseguir ter um bom rendimento. Por fim, eu gostaria que você deixasse um comentário se o que falamos hoje fez sentido para você. E também que você pudesse escrever sobre qual tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.